o segundo dia de celebração do aniversário da família Moyasan e hoje temos a participação de vários convidados especiais que eu vou apresentá-los em seguida. Lembro que estamos sendo transmitidos pelo canal Kung Fu Live, pelo YouTube, então a participação será feita pelo chat do YouTube e para aqueles que estão na nossa sala do Zoom, a participação pode ser pela mão virtual ou pelo chat também. Boa noite a todos novamente. Primeiro vou passar a palavra ao grão-mestre Léo Imamura. Boa noite, Sifu, bem-vindo. Boa noite, mestre Giarola. Boa noite a todos os presentes. O som está bom? Dá para ouvir bem? Muito então, bem. Como vai estar no retorno? Está tudo bem? Está muito bom. Está ótimo, então. Então, quero aqui saudar as pessoas que estão aqui no Zoom, que vão ser os nossos convidados especiais da noite de hoje, que tem a presença inicialmente do mestre Nathaniel Rosa, aqui de Brasília. Temos também a presença do mestre Júlio Camacho, da Flórida. Temos a presença do mestre Renato Almeida, que está lá em Echo, na Geórgia, também participando, já participou ontem, uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Temos aqui também, hoje, como convidado especial, Márcio Tomo, que foi um discípulo importante nesse período que nós cobriremos hoje, que é o período que vai de 1990 e 1992, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque isso vai depender da memória que nós tivermos, né? De lembrar esses momentos tão especiais, tá? Temos aqui também várias pessoas já entrando na sala do Zoom, como, por exemplo, a mestra Cristina Azevedo e a Simou, a Patrícia Halak, da família Moinatan, que está presente aqui conosco, e sempre com aquele suporte necessário do Edson Maciel, do canal Kung Fu Life. Obrigado, Edson, mais uma vez aí pela participação. E aqui vai também meu agradecimento ao mestre Rodrigo Giarola, que tem organizado tudo isso via Instituto Muya. Mas hoje nós temos um período de grande desafio, né? A gente pode até começar aqui falando um pouquinho sobre a realidade das expansões. Eu vou começar por isso, passando aqui um vídeo muito importante, para depois passar a palavra para os presentes, né? Tem aqui a presença do mestre Renato Almeida, ela é muito importante, porque ele foi um ator muito significativo naquele período, um período onde nós tivemos aí já alguns desafios, como, por exemplo, a ida do tutor Walter Imanisi para o Japão. Tivemos também o afastamento do Humberto Fortunato, né? Então, nesse período, e isso causou um grande desafio, um grande vazio. Foi o primeiro de vários. E aí, hoje, a presença muito importante do mestre Renato Almeida, da própria também do Giovanni Celestre, né, Nathan? Lembra dele aqui? Mas o que eu quero também aproveitar aqui a presença do mestre Júlio Camacho para falar sobre o início de outros núcleos, né? Núcleos familiares. Então, eu vou começar aqui passando um vídeo que vai ser bem importante. Está entrando aqui também a co-líder da família Moya-san, a professora Vanise Almeida. Boa noite, Vanise, seja bem-vinda aqui. Boa noite, obrigada. Boa noite a Vamos todos. aqui, então, para os primeiros vídeos aqui que a gente vai estar compartilhando com vocês, tá? E o primeiro deles será o vídeo lá do que nós fizemos no Museu do Ipiranga. Não sei quem estava presente nesse dia, se o Márcio Tomo estava presente nesse dia,
né? Obviamente, né, a co-líder, a professora Vanise, estava presente nesse dia, Nathaniel Rosa também. Então, vamos aqui à apresentação do vídeo, para que a gente possa, com isso, desfrutar desse momento tão significativo, né? Que eu vou passar aqui o vídeo, para que a gente possa estar acompanhando aqui desde o começo. Todo mundo está vendo o vídeo? Vamos ver se o som está bom. Deu para ouvir bem? Está dando para ouvir? Tá ok, então. Vamos lá. Se for o áudio, não está chegando, se for. O áudio não está chegando? Obrigado aqui, Natan. Eu acredito que eu tenho problema aqui no share. Vamos ver aqui de novo? Sim. Agora acho que vai estar melhor, viu, Natan? Obrigado pelo retorno aí. Vamos ver agora. When you come in here and grow very quick, I mean quicker than the other systems, that also telling me the Wing Chun Kung Fu here is the root of the truth, otherwise never grows, or not grow as fast as now. I'm the person fed the seed of Wing Chun. Now I see a little tree over there. You always the branches to make the tree bigger and bigger. Hopefully we have few more in different areas. This garden, I don't have to come in as often as I plan to, because all winter trees here could grow myself, because they have the right condition to grow. The way, the method I teach, just like pure artists. I teach the system to you with love. Let's put it this way. If you really want to learn the system, and you also have to make your own living, I give you allowance to help you to learn the system. Why I do so? Because I need more people help me to develop the system to more people. So I don't care how badly the numbing outside. I still feel relaxed coming here. I just come in here, help the all to develop the system for you guys here. Bom, aqui eu acho que nós temos alguns pontos bem interessantes. Eu vou deixar, inclusive, para o comentário de vocês, né? Que eu me lembro aqui, parece que o mestre Júlio Camacho ainda chegou à noite desse dia, não foi? Então ele não pôde participar, mas eu tenho certeza que ele viu esse vídeo algumas vezes, visto que essa gravação, inclusive, não foi feita por nós, foi feita pelo primeiro discípulo internacional da nossa família, o Cláudio de Renzo, lá da Argentina, que doou com bastante carinho aí para nós esse material. Isso que naquela época nós já tínhamos uma dificuldade aí de fazer gravações e tudo mais. Essa palestra foi algo inédito, porque ocorreu no Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, que inclusive está para ser reinaugurado, né? E foi pela primeira vez que o Museu do Ipiranga acolheu uma palestra de artes marciais. E por que isso aconteceu, né? Isso foi graças à intervenção de uma aluna, a Sônia Spigolon, que nos abriu essa porta, mas o patriarca Moya foi enfático. Ele falou, olha, nós estamos aqui porque o Wing Chun tem essa possibilidade de nós fazermos uma palestra consistente, sem a necessidade de nós termos que usarmos exclusivamente o corpo, né? Então, por isso que a fala dele foi uma fala muito importante. Quem é sócio do Instituto Moya, na sua plataforma, tem esse material, tá disponível para que você possa assistir na íntegra.
Mas aqui temos alguns pontos que eu acho que vale a pena nós discutirmos e quero passar depois para os mestres, para que a gente possa ir com os convidados, não só os mestres, né? Porque tem pontos aqui bem interessantes, né? Eu falo isso porque Márcio Tomo tem uma importância muito grande nesse momento, tá? Acho que estava começando ainda, não foi em 92, né, Márcio? Se Né? for, eu acho, eu não lembro de ter ido, não sei por quê, Então mas eu você acho que não foi. eu não Talvez fui. tenha sido o Natan que chegou aí, eu tenho certeza, né, Natan? Você foi. Não sei se você não foi nessa palestra, acho que você não foi também, não foi? Você estava É, é, trabalhando nesse evento? nesse momento, eu estava de dia no Bradesco. Ah, Então, é. que eu Então você vê, encontrei... todo mundo participou, ninguém assistiu esse vídeo, com exceção da professora Vanise, do mestre Renato. O mestre Renato teve a oportunidade de assistir a palestra, Renato? Você está mudo, viu, Renato? Ah, sim. Se for, não, eu não estava presente, eu viajava bastante nesse período. Olha, é verdade. Olha só, então, olha como é importante esse material, porque a única pessoa presente nesse momento foi a professora Vanise, ela depois pode até nos dar o depoimento, né, dela desse momento, mas eu queria, então, aqui pontuar algumas coisas interessantes. Primeiro, a visão dele do crescimento da nossa família, né? E ele fala uma coisa importante, que isso acontece em função de haver uma verdade que era inédita, né? Que é o que é a verdade, que é esse vínculo, né? Ele usa até a palavra raiz, root, porque você tem, né, no root, você tem a questão da relação com a linhagem, né? Porque nós estávamos realmente vinculados à linhagem Muyat, e isso era um processo inédito para aquele momento e até hoje, muitas vezes, continua sendo inédito, né? E esse é um ponto. O segundo ponto muito interessante é ele falar sobre a possibilidade de crescimento, né, da família, né? E por isso que depois eu quero aproveitar a presença do mestre Júlio para nós fazermos o paralelo da realidade que era lá no Rio de Janeiro, que quando que começa, mais ou menos em 1990, lá o núcleo Rio de Janeiro, liderado pelo Juscelito Weiner, né? Que foi o introdutor do Wing Chun lá no Rio de Janeiro, né? Pessoa que foi muito importante para o início, né, dos núcleos. Porque qual que é a ideia do núcleo? O núcleo, ele é um núcleo familiar. Então, nós tivemos a grande inovação, e nós vamos, inclusive, colocar aqui, né, um vídeo aqui do Patriarca Muyá falando sobre isso, sobre a relevância, né, de nós termos feito essa inovação, que gerou todo um processo diferenciado nesse sentido, para que nós pudéssemos ter um crescimento consistente, algo que até então era inédito, né? Nós estamos falando aqui, obviamente, de 30 anos atrás, nós estamos falando de 1992, são exatamente 30 anos, né, atrás, quando nós tivemos, então, a participação da segunda visita do Patriarca Muyat aqui no Brasil. Então, vou passar a palavra primeiro, não sei se a professora Vanessa quer fazer algum comentário a respeito desse momento, e depois passar aqui para as pessoas que estavam nesse período, como o mestre Nathaniel, que participou, né? Nós tivemos nessa viagem algo muito significativo, que foi a ênfase no aprendizado do Siu Nim Do, né? Então, né, logo na manhã, nós tivemos um café da manhã lá na casa dos meus pais, e a primeira coisa que ele pediu foi para que se apresentasse o Siu Nim Do, né? E aí a professora Vanise foi a responsável de mostrar o Siu Nim Do para o Patriarca Muyat. Vanise, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade Sim, para poder sim. estar compartilhando com os presentes aqui. Com relação à experiência, né,
desse evento no museu, eu lembro que foi uma quebra de paradigma mesmo, porque, como eu sempre falo, a gente vinha acostumado, mesmo dentro da Federação Paulista de Kung Fu, a ter eventos que eram muito focados em apresentações, em combates, em competições, e de repente se fala de arte marcial sentado num museu, assim, é impressionante, assim, a quebra de paradigma, né, quanto assunto, quanto tema, falar de linhagens, né, falar de crescimento, de investimento no futuro, foi incrível, né, realmente era de espremer o nosso cérebro mesmo, ter que mudar todas as chaves para acolher, né, tantas mudanças desse olhar com relação a um legado. A gente já começava a ver isso na nossa frente, né, a importância do legado. E também, nossa, como que eu não vou esquecer, né, tá nítida, assim, a imagem na sala lá dos meus sogros, na casa e quando, porque lá no começo eles que acolhiam, né, eles que hospedavam o patriarca, e aí do nada, e nós estávamos em grandes estudos até, né, com o Márcio Tomo, com os filhos do Márcio Tomo, participando da primeira turma de crianças infantil com esse foco da inteligência marcial para crianças, e a gente em estudo, em desenvolvimento, criando todo aquele método, e o Sil Nindô vinha coroar. Então, eu tinha a obrigação de saber, né, muito sobre essa forma. E eu lembro que, assim, do nada, no meio do café da manhã, ele falou, Vanise, mostra o Sil Nindô. Meu Deus do céu, olha a responsabilidade. Eu lembro cada minuto dessa apresentação, no meio da sala, assim, no tapete, sabe, assim, de roupa comum, e apresentando o Sil Nindô para ele, né? Foi, nossa, isso eu nunca vou me esquecer, é impressionante. Obrigado, Vanise. Eu vou aqui compartilhar mais uma vez aqui uma parte da fala do Patriarca Muyat, né? Porque ele aqui antecipou em muito, né, as diferentes aberturas de núcleos que nós tivemos familiares em diferentes áreas, né? E nessa época, praticamente, nós tínhamos começado em Buenos Aires e tínhamos no Rio de Janeiro, tínhamos já, né, Fortaleza e tínhamos em Belo Horizonte também, né? Então, isso trazia bastante entusiasmo para todas aquelas pessoas que estavam presentes. E como nós estamos aqui com o mestre Júlio Camacho, quero que ele compartilhe como é que foi, né, nesse período, a realidade, né, de um núcleo que, naquela época, era uma época ainda pré-internet e pré-telefone, então havia assim, uma dificuldade muito grande de comunicação. E praticamente nessa viagem, o Júlio foi o único, hein? Você foi o único que veio? Ou teve outros que vieram depois também? Não. Vieram outros vieram também. Teve uma vieram comitiva, também. eu é que vim descolado da comitiva na época. Você veio de escola da comitiva. Então, vamos lá. Então, mestre Júlio, como é que fala? Me refresque a mente aqui, porque já faz um certo tempo e a gente começa a passar vergonha aqui por não lembrar exatamente dos fatos, né? Vamos lá. Ok. Se for, então, na categoria passar vergonha, eu passar vergonha, isso aqui é a versão com censura ou sem censura? Você fica muito à vontade aqui. Eu vou na sem censura. Eu vou na sem censura. Família, né? Nós estamos enquanto família. Eu vou na sem censura. Fica à vontade. Bom, primeira coisa, assim, um prazer enorme assim, estar com vocês nessa data. Não são... Eu lembro uma vez, se for falando para a gente, né, uma fala do Sicum que Kung Fu não se conta por anos, mas se conta por décadas. Né? E nós estamos, portanto, na nossa 4ª década. Né? Nós completamos 3 décadas, estamos na nossa 4ª década de Kung Fu, o que não é pouco. Então, assim, é um prazer muito grande saber que eu também estou participando dessa família, né, nessas 4 décadas. Né? Eu completo esse ano também 30 anos ininterruptos de Kung Fu. Então, assim, é um prazer enorme. E é um prazer muito grande também voltar no tempo, né?
Então, só para falar desse primeiro momento, foi assim, nós tínhamos lá no Rio montamos uma delegação, foi uma delegação pequena, era o meu Cirrinho, Celito Weiner, Marco Antônio, o Lesler e o Marco Antônio, Lesler, Jorge Coutinho, e que foram para São Paulo, e, se eu não estou enganado, Luiz Otávio, tenho dúvidas, né? Na verdade, foram 5 pessoas, e na época, assim, eu tinha uma ideia de família Kung Fu, eu tinha acabado de entrar, eu entrei em 92, uma ideia muito pobre de família Kung Fu, não tinha ideia do que poderia ser, de fato, uma família Kung Fu. Eu imaginava que era um seminário com um grão-mestre de arte marcial, tinha interesse em vê-lo, mas optei por, né, ir sozinho, né? Eu não estava integrado ao grupo nesse nível ainda. E quando eu cheguei lá, a primeira experiência foi muito legal, porque assim, eu desci na rodoviária, fui direto, eu cheguei à noite, no dia dessa palestra, e estava todo o grupo de Minas Gerais no Mocum. Mocum, na época, era na Avenida do Cursino, né? Eram 2 salas, tinha a sala do Sifu de um lado e do outro lado tinha assim, a sala de prática mesmo. E boa parte dos membros do núcleo lá de Belo Horizonte estavam dormindo, né? Na época eram 2, tanto o Anderson quanto o Rogério, meus irmãos Kung Fu, eles cuidavam, na verdade o Rogério cuidava nessa época. E eu lembro que eu cheguei, né, eu fui direto para o Mocum, vi tudo fechado, e aí liguei para a casa do Sifu, né? E quando liguei para a casa do Sifu, acho que foi a irmã dele que atendeu na época, falou assim, olha, ele está na sinuca. E aí quando ele falou, está na sinuca, assim, caiu meu mundo, né? Eu falei, poxa, um mestre de Kung Fu, numa quinta-noite, jogando sinuca às 2 da manhã, eu já imaginei, eu falei para o senhor isso, o senhor de camiseta, camisa aberta, com fósforo na boca, tomando cachaça e jogando sinuca com bêbado. Não fazia sentido aquela lógica para mim, né? E só depois que eu vim a entender que era parte do evento, era parte do processo de vida Kung Fu, e que o próprio Siku Muyata, ele tinha essa associação direta entre a prática da sinuca e o próprio Wing Chun, né? Dali por diante foram uma série de pequenas aventuras, acho que não cabe contá-las todas, pelo menos agora, nesse primeiro momento, mas para mim foi um susto muito grande quando eu vi assim, a dimensão, né? O que era a família Kung Fu. Na época, a gente não tinha o status de clã ainda, né? Era a família Moya-san tinha 4 anos, era uma família também muito jovem, né? E eu acho assim, se for muito compatível com o nível de amadorismo que a gente tinha no Rio de Janeiro em 1992, né? E amadorismo nos 2 sentidos. Era amadorismo no sentido de você fazer de forma não profissional, né? De uma forma, muitas vezes, muito mais com o coração do que com o preparo mesmo, mas amador também no sentido mais literal da palavra, né? Também com o uso do coração no sentido do amor, né? Quer dizer, o amor que tinha, a dedicação que se tinha, a entrega que tinha, que começou para mim, pelo menos nessa época, e perdurou, né, foi determinante para que a gente escrevesse a nossa história. Então, assim, ao longo assim dessa live, acho que pode haver momento de eu falar mais detalhes de como era, mas de antemão, assim, o que eu ressalto com folga e com certeza é que o coração era uma coisa muito presente. A gente tinha um amor muito genuíno, muito puro, né, muito e quando a gente é criança, tudo é muito grande, o adulto é muito grande, as coisas são muito grandes. Então, o Sifu, o Sikun, para mim, eram grandes fisicamente, eles tinham 10 metros de altura, né? E assim era para todos lá no Rio de Janeiro, né? Foi um evento assim verdadeiramente memorável, posso dizer. E eu conheci o Sikun, o meu Sikun e o meu Sifu no mesmo dia, né? Presencialmente, conheci pela primeira vez, encontrei pela primeira vez nessa noite de 1992, né? Foi um prazer enorme e que bom, né? Que depois disso tantas e tantas e tantas noites e dias se seguiram, nós estamos juntos aqui hoje. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos. Obrigado, mestre Júlio. Não sei se o mestre Nathaniel quer colocar alguma coisa, mestre Tomo, desse momento inicial, mestre Renato, né, para que a gente possa ir para o próximo vídeo, que tem muito a ver com essa questão colocada pelo mestre Júlio Camacho. Eu me recordo nessa noite que o mestre Júlio Camacho mencionou, que eu tinha saído do banco e fui para o Mocum, né? Nós tínhamos naquela época 2 salas, né? Então tem uma sala do senhor, que era o escritório, e tinha a sala onde nós fazíamos a prática, né? E eu lembro que na semana nós ficamos praticando a sequência do Sunindou, porque nós íamos apresentar para o patriarca, né? Então eu lembro que como eu cheguei, vocês não estavam, né? Então eu já tinha combinado com o pessoal, nós ficamos ali praticando. Eu não me recordo assim exatamente quem eram as pessoas que estavam lá, né? E para mim, eu não tinha visto ele ainda.
E eu lembro que eu estava escutando um barulho no corredor, né? E eu olhei em direção à porta. E eu ouvi. Ele ficou olhando para a porta, olhando para todo mundo, e todo mundo ficou quieto. E a sensação que eu tive quando eu ouvi, eu falei assim, imponente. Foi a primeira coisa que me veio assim na cabeça, né? Ele, a altura dele, né? E a postura dele. Então isso foi uma coisa que assim que me impressionou muito. Então aquela noite nós fizemos a apresentação do Sunindou para ele e depois, um pouco mais tarde, nós saímos para sinuca, né? Como o mestre Júlio Camassi disse, né? Mas é muito interessante porque tudo para mim ainda estava num processo muito como dizer, infantil ainda de apreciação do Kung Fu. Então, para mim, era só um jogo de sinuca, né? Então, eu falei assim, eu vou lá, vou me divertir, vou jogar sinuca, né? E hoje, né, vendo, eu falei assim, nossa, o quanto de Kung Fu que estava naquele momento, né? Porque eu via sempre o patriarca Moyat, né, observando todo mundo, né, fazendo as jogadas dele, ele falava algumas coisas que eu não entendia na época, né, meu inglês na época, hoje é ruim, naquela época era pior ainda, né, mas assim, eu apreciei aquele momento, né, que ficou guardado, né, isso que foi o mais importante. Obrigado, mestre Nathaniel. Eu vou colocar aqui, então, agora o próximo vídeo, porque é um vídeo bem interessante, onde o patriarca Moyat ele esclarece uma inovação que nós fizemos nesse período. Bom. You talk about actually you talk about your branches Sihing represent Sifu each day. So lifetime you are Sihing, you are not Sifu because you represent Sifu and this day. This because your Sifu kind of humble, don't want to be Qigong so young. Otherwise, so simple. You just make everybody call you Sifu, that's it. You know? But he's kind of humble. Let's do it a few years later. Now everybody call you Sihing, call me Sifu. Instead of call me Qigong. He don't want to be Qigong so young. But that's your job to teach them like Kung Fu. Okay? Bom, então, vendo essa questão, né, é uma questão muito importante, porque essa inovação foi algo muito significativo. Nós tínhamos um grande dilema, vamos dizer assim, que era o crescimento versus a qualidade e a possibilidade de jovens praticantes terem condições de manter a sua jornada. Por isso é que nós usamos a expressão núcleo, né? Normalmente se usava filial, usava nome academia, e nós usamos núcleo porque eram núcleos da família Moyasan que estavam sendo estabelecidos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, na ocasião em Buenos Aires e também em Fortaleza, nós tínhamos na época, tá? Então, eram núcleos da família onde esses núcleos eram liderados por irmãos mais velhos que cuidavam de irmãos mais novos, ou seja, sirins que cuidavam. Normalmente, o que acontecia? Ou a família ficava dentro de uma perspectiva local, ficava numa cidade, numa localidade, e se esperava o crescimento dessa família a partir, né, da estrutura da própria família Kung Fu, ou prematuramente se tinha sifus que muitas vezes eram imaturos para liderar uma família. Ao fazermos isso, nós encontramos um meio termo muito importante para esse crescimento, né? Que foi justamente sirins estarem à frente dos núcleos, tendo um papel importante
de transmitir o sistema, né? Tivemos, claro que isso também trouxe consequências que hoje nós estamos trabalhando, e eu estou muito otimista, por quê? Porque eu acho que a tecnologia, ontem, o presidente do Instituto Muyá falou muito disso, né, da questão tecnológica, e a tecnologia é algo muito importante para que a gente possa trazer qualidade dentro dessa lógica de núcleos, né? Mas com o acompanhamento que naquela época era ainda muito distante, né? Do Sifu, líder da família, né? Então, aqui em 92, nós temos uma semente também daquilo que se tornou o Into Experience, um programa que ele é totalmente fundamentado no Silnindo, como disse a professora Vanise, né? Quer dizer, o Silnindo, né? O próprio mestre Nathaniel também mencionou a questão do Silnindo, né? Quer dizer, o Silnindo era o grande tema daquele momento, né? Havia uma discussão muito grande de evolução do processo, e era uma inovação que muitos de nós não entendíamos. Tá? Eu lembro dos meus irmãos fazendo crítica severa. Oh, agora, será que o Sifu está inventando, né? Ele que é tão tradicionalista, está inventando né, uma forma nova, né? E, para mim, no caso, ele caiu como luva, porque eu tinha esses desafios de trazer aquilo que ele falou né, raiz da verdade, ou seja, aí não é fazer adaptações infantis ou adaptações de puxadinho, né? Mas sim fazer inovações consistentes. E com isso nós tínhamos muito problema de entendimento das pessoas do que é uma família Kung Fu, do que é vida Kung Fu, as mesmas questões que nós temos hoje, só que potencializadas pela imaturidade, potencializadas pela infância. O mestre Júlio pontuou muito bem, a família tinha só 4 anos de idade, né? E 4 anos de idade, se nós contarmos que Kung Fu ele é contado por décadas, então não tinha nem uma década ainda, né? Não tinha nem uma decadazinha ainda, então é muito infantil, né? Nós vamos falar disso também, porque a comemoração dos 10 anos foi no Rio de Janeiro, foi em 98, então aí temos alguns pontos importantes, e um deles foi a fala do patriarca Muyat, né? E que pontua muito bem isso, né? Para quem teve oportunidade de ouvir o discurso dele na nossa comemoração de 10 anos. E isso tudo mostra como que, né, graças à tecnologia, nós podemos compensar uma série de situações que dificulta o trabalho. Muitas vezes as pessoas veem a tradição versus tecnologia, né? E a tecnologia como uma grande inimiga da tradição, e o que eu vejo é que nós podemos fazer essa conciliação de maneira bem significativa. Quero passar a palavra para vocês, se alguém tem algum comentário a fazer. Márcio Tomo, gostaria de falar alguma coisa a respeito? Você que viveu essa época, você que ingressou em 1992, não foi? Né? Você, o Lívio Nakano, o Nathaniel Rosa, Júlio Camacho, todos entraram nesse período, né? Então, foi um período aí bem importante para a nossa família Kung Fu. Não, então, eu assim, nunca tive uma formação marcial, né? Vamos colocar assim, né? Eu tinha experimentado outras artes, mas sempre com pouco tempo, né, de treino, então não tinha essa formação. Eu vim, se eu puder falar em termos de arte marcial, né, eu acho que eu nasci na arte marcial no Wing Chun mesmo, né? Assim, para entender e começar a levar a sério, né? Mesmo assim, não entendia direito também, né? Da mesma forma que o Júlio Camacho e o Nathan falaram, né? Para mim era algo muito novo, né? Aquele sistema de família, né? Sistema familiar com pai, avô, né? E acho que eu tinha muitas
assim, discussões com o Sifu, não discussão, mas nessa parte de entendimento, né, do porquê que tinha que falar de Sifu, essas coisas, né? Eu acho que eu demorei para chamar de Sifu, assim, de coração mesmo, né? Eu chamava de Léo no começo, né? E até entender a vida Kung Fu e tudo demorou um tempinho, mas acho que quando eu virei para isso foi de coração, né? Aquela vinda do Sicum no museu, essa vinda dele, eu devia estar viajando porque eu não tenho lembrança, né, desses dias aí. Eu acho que eu tenho lembrança de uma piada que ele contou, eu não sei, Nathaniel, pode ser que lembre, da que passa. Não sei se foi dessa vez ou se foi da segunda. Da piada eu lembro, né? Da piada eu lembro ele contando, mas não sei se foi dessa época, Nathaniel. Se foi nessa viagem, nessa vinda ou se foi em outra, né? Foi Lembro dessa 94. piada. Acho que foi 94, viu, Márcio? Ah, é? Então, Vamos deixar para amanhã, então, essa piada, então, vamos né? deixar para Ou melhor, amanhã. deixar para depois, né? Tô fazendo spoiler aqui, então, pô. É o meme da época, né? Naquela época não tinha meme, mas é o equivalente ao meme. O que passa virou meme. Essa piada é para maiores de 18, hein? Então, e eu lembro muito bem também dessa época aí, que eu não participei, mas eu lembro do Sinindô, né? Eu lembro que a minha CJ, na época, né, precisou fazer aquela demonstração ali de improviso, e na sequência, né, meus filhos participaram daquela primeira turma, né, acho que era DMC naquela época que falavam, Isso né? mesmo, desenvolvimento marcial para criança. Então, eu lembro bem disso daí, tá? Então, foi uma época que eu levava meus filhos e sobrinhos, né, aos sábados pro Mocum, né? E depois de lá a gente saía e passava na feirinha que tinha do lado, comia um pastel, tomava uma garapa e ia embora. Tá bom? Mas aí vamos deixar aí andar mais um pouquinho para estar falando mais coisas. Eu achei Obrigado, interessante desse dia que isso foi se eu não me engano, foi no sábado essa palestra que o senhor mostrou, né? Uhum. Nós fomos preparar o local que foi no Sesc, né, para a palestra, enquanto pela manhã ele estaria no Mocum dando um seminário. Inclusive, eu me recordo que o senhor mencionou que foi a primeira vez que ouviu ele falar de distância, posicionamento, tempo e de energia, Uhum. né, nessa palestra. E parece que logo em seguida também foi o Baici do Cláudio de Renzo, né, nesse dia, e depois pela tarde foi essa palestra no Sesc. Isso aqui, essa palestra foi em 92, foi naquele Centro Cultural Mazarop, lá na Zona Leste. Não sei Ah, se não foi você... no Sesc, então. Não, o SESC foi em 96. Ah, 96, isso, tá. Não, perdão, 94. 94. Vai ser amanhã. Foi o terceiro seminário, perdão. E o 96 foi lá na FEFISA. Tá? Então, nós vamos... Aqui nós tivemos, né, um processo inaugural da visita do Patriarca Muyat muito significativo, com apoio da Federação Paulista de Kung Fu, dos outros estilos e tudo mais, e onde nós tivemos lá no Teatro da Organização Madre Margarida Maria, o EMAR, bastante gente e bastante convidados, pessoas que queriam ver o Patriarca Muyat e vieram de várias partes do Brasil. Essa visita foi mais interna. Então, veio gente só da família Moyaçã, praticamente. E nós já tínhamos alguns núcleos, então as pessoas vieram e participaram, pessoas, né, que nem eu lembro que quando o mestre Júlio veio, o Elmiro já tinha passado um tempo, o Elmiro era lá de Fortaleza, estava presente aqui conosco também, ele que era um artista plástico, né, um pintor de primeira mão, né, até nos presenteou com um belo quadro na época, e tem várias outras situações aqui, né? Eu quero aqui passar um vídeo que vai
da extensão do que era a ideia do patriarca Muyat no intuito de expandir a sua linhagem, como é que ele atuava dentro desse processo, e um processo de atuação que foi inspirado na própria experiência dele junto ao patriarca Ip Man. Vamos ver aqui. One person. If I come here, New York, no more water. If I go back to New York, Brazil, no more water. How could I take care of a family so big? Then I have a plan. Teach few, so those few teach you. Those very close to me, and I train them directly, infect them, make sure, make a copy out of Moya and here and there. So you see food is a copy of myself. You might have a person. Since you're so good, I want to be your student too. Then everybody become my special student. Then screw up my friend. Because I cannot teach so many people, make sure everybody is good. The time, my energy, everything involved. I can't make sure everybody's okay. Even I don't want to use this method, but that's the only method I could use. These few guys helped me to develop it. So those few guys, I'm very serious to teach them. Even his private life, I care about it. He said, let me see one. You see who is one of them. Any questions? Bom, então esse vídeo mostra a estratégia do patriarca Muyat em estar expandindo o Wing Chun em diferentes áreas, né? E por que nós tivemos, né, não só a oportunidade como o privilégio de termos um Wing Chun de qualidade aqui no Brasil, porque nós fomos escolhidos para poder ser uma dessas pessoas que pudesse estar carregando o seu legado. O curioso de tudo isso, que eu não me lembro dessa fala, né, dele. Tá? Eu fui ver esse vídeo muito tempo depois, principalmente na época quando, em 2008, eu decidi refazer um estudo de todo o material que nós tínhamos, e foi quando eu comecei a estudar esse material e identifiquei esse material. Por quê? Porque aqui eu pude entender qual que era a intenção do patriarca Muyat no sentido de expansão e no sentido de permitir o espaço que é muito importante para ser dado para as outras pessoas, para as gerações seguintes. Né? Porque não adianta você querer todo mundo para você, querer que todos os alunos sejam seus. É importante que aquilo seja distribuído de uma maneira onde outros possam estar atuando da mesma forma como aconteceu aqui hoje da família Moya-san, com vários mestres, né? Alguns deles estão presentes aqui hoje, né? O que aconteceu foi que, como eu iniciei a família muito cedo, em 88, eu tinha 25 anos de idade, então isso fez com que, né, o processo, né, como foi falado, né, ficaria muito prematuro a partir do momento que, né, nós nos tornássemos o Sikun ou Sitaikun, né, dentro de uma idade tão tenra ainda, né, e tão imaturo ainda para o desenvolvimento da jornada do Kung Fu, lembrando a fala do mestre Júlio Camacho, no sentido de que Kung Fu é contado por décadas, né? Então, isso é importantíssimo para que a gente possa ver que tudo isso que acabou acontecendo aqui no Brasil não foi por acaso. Foi feito através de um processo muito bem já visualizado, muito mais pelo patriarca Muyat do que por nós mesmos, né? Nós confiamos, né, naquilo que ele estava falando, muitas vezes
né? Inclusive com dificuldade de entendimento. Eu vou depois passar um material também que retrata bem isso, para que a gente possa estar percebendo como que é importante, né, a capacidade da convicção, da confiança para com o Sifu, né? Não importa aí o tempo, porque aí a gente começa a entender as dificuldades que, né, a gente irá ter, mas que foi já vivido né, pela geração anterior, né? Lembrando quando a gente fala, né, de Shin-san, né, ou de Sensei, que é os mesmos caracteres, diz respeito a alguém que nasceu numa geração anterior, né? Ou seja, alguém que tem mais experiência, né? E essa expressão, particularmente no sul da China, é extremamente valorizada, né? Que assim como também no Japão. Alguém gostaria de fazer algum comentário com relação a esse vídeo antes de nós seguirmos em frente ou vamos seguir em frente aqui? Vamos ver aqui, parece que temos. Eu queria também saudar os nossos amigos que estão lá no canal Confulife, né? Muita gente participando, muita gente aqui nos saudando, né? E, inclusive, fazendo aqui excelentes comentários, né? Como, por exemplo, o Raul Castro, que diz o seguinte: é um modo de mostrar que a arte marcial é muito mais que combate ou competição, vai além disso. Aliás, o Raul Castro é o representante da família Rob Lee, né? Da Academy Brazil. E temos também o Hugo Moreno, lá de Nova Friburgo, o Hugo Moreno, que é praticante de Rungar, e ele fala que está aprendendo muitíssimo com o depoimento dos mestres a respeito do patriarca Muya. E o Sandro Taroguia, ele diz o seguinte, que eu lembro do Sunimdo, cheguei a praticar, era na João Dias, se não me engano. Então, aqui temos bastante gente. O Raul Marcelo, por exemplo, fala o seguinte: boa noite a todos, sempre acompanhando e admirando o trabalho dessa família Kung Fu, tão especial e que sempre foi uma referência para nós, mesmo que à distância. Tá? Então, obrigado a todos vocês aí pela participação. Vamos seguindo em frente. Não sei se alguém gostaria de fazer aqui alguma contribuição. Aqui o mestre Renato gostaria de fazer alguma observação, você que era dessa época e foi uma pessoa muito importante para que nós pudéssemos aí preparar uma geração que fez foi o que alavancou a nossa família, né, depois dos anos posteriores, né? Como nós vimos, né, muitas vezes aquilo que nós fazemos hoje será visto apenas lá na frente, né? E lá na frente que eu digo, muitas vezes 20, 30 anos depois. Então, aquilo que você, Renato, contribuiu, né, 30 anos atrás, hoje dá para ser visto, né, através aí de seus irmãos Kung Fu que estão presentes. Então, não sei se você gostaria de, né, contribuir com alguma lembrança desse momento, porque, sem dúvida, foi uma lembrança que nos é bastante cara. Sim, muito obrigado por essa oportunidade. Uma das coisas que está muito gravada na minha memória com relação a esse momento é que, como o mestre Júlio falou, né, a gente estava muito no começo ainda, mas é impressionante que nesse começo, como qualquer entidade imatura, a gente está sempre experimentando, mas foi muito importante que essa experimentação foi muito intencional e você direcionou muito isso. Toda a ação era bem intencional, não era aleatória, não era por causa de um fashion, de uma moda, alguma coisa. E eu imagino que isso, muito tempo depois, eu aprendi que você aprendeu isso com o seu Sifu também, com o Sifu. Naquele momento, eu lembro muito bem que
cada mudança era intencional e a gente experimentava e tentava ver o resultado dela. Isso é uma prática que hoje eu vejo aqui nos Estados Unidos, das empresas, que muitas empresas elas tentam fazer isso. Mas você, já há 30 e poucos anos atrás, já estava colocando isso em prática. E toda a fundação que nós temos em todo o PAN, hoje, é resultado disso. Né? Experimentação é um dia atrás do outro. Pegar a experiência e levar para o próximo dia. E sempre continuar evoluindo assim. Muito obrigado, viu, Renato, por estar lembrando disso, porque realmente as experimentações, elas vão, a gente sempre brinca, né, que a gente troca pneu com o carro andando, né, porque hoje não há mais tempo daquela preparação convencional, hoje o mundo é tão dinâmico, e para nós, desde sempre o mundo foi dinâmico, né, pelos temas que nós enfrentamos naquela ocasião e enfrentamos hoje, né, nós vivemos ainda um país onde a economia ela é muito frágil, apesar de nós termos aí uma economia vibrante, como diz o nosso ministro, né, Paulo Guedes, né? Mas nós temos aí os nossos desafios, né? E sempre tivemos uma moeda que sempre foi enfraquecida diante do dólar, diante do euro, né? Mas principalmente diante do dólar. E isso dificultou em muito várias situações, mas, como disse o patriarca Amuyat na sua fala, né, isso não foi nenhum processo impeditivo para que nós pudéssemos experimentar, crescer e encontrar caminhos novos, né? E nesse encontro de caminhos, né, você sabe muito bem, sempre nós temos aquelas pessoas que são os alavancadores, que são aqueles que vão e apoiam essa inovação, né? Muitos de vocês estão aqui hoje conosco, por isso que estão aqui conosco. Outros são aqueles que, quase em mesmo número, que são os que freiam, né? São os brecadores, eles ficam com medo da mudança, eles querem manter do jeito que está, fazem críticas, né, muitas vezes severas, e que faz parte, é muito importante isso, né, para quem está na liderança entender isso, e tem aqueles que estão no meio, que é a grande maioria, e que fica olhando o que vai dar, né? Então, opa, se der certo eu vou, se não der certo eu fico, né? E isso a gente vê ao longo da nossa história de uma maneira muito natural, tá? Porque isso faz parte, principalmente quando a família começa a crescer, e essa família eu vou falar isso depois, em 2003, né? Porque tudo isso depois acontece após o falecimento do patriarca Amuyat, a família Moyaçan se torna um clã, e depois, em 2015, se torna um grande clã, né? Então, isso tudo tem um significado muito grande no sentido de entender as diferentes lideranças, né? Hoje, né? Eu estou falando disso, Renato, porque você me está me trazendo isso, a lembrança, e é muito interessante, porque hoje as pessoas não entendem o momento que nós estamos vivendo dentro da família, né? Que é um momento onde essa família é um grande clã, onde nós temos líderes com muita experiência já, pessoas com quem tem sua própria experiência. Então, são pessoas que também têm que fazer suas experimentações e têm que ser apoiados nessas experimentações, né? Para poder, inclusive, encontrar os seus próprios caminhos. Alguns são mais convencionais, outros vão ficar mais embaixo do nosso guarda-chuva, e outros vão tentar as suas jornadas próprias. E eu quero dizer que todos têm o meu apoio. E tenho certeza que eu falo também em nome da co-líder da nossa família, né? Todos têm o apoio para poder fazer a sua jornada, a jornada que achar mais apropriada, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque naquele momento, por que eu estou ressaltando muito o seu trabalho, mestre Renato? Porque naquele momento, se você não tivesse tido a dedicação que você teve, inclusive, né, trabalhando aos sábados, que você ia lá no Núcleo Central, lá na Cursino,
nós não teríamos o momento de hoje. Hoje, a nossa família é uma família diversificada, né, sólida, que permite esses processos todos, onde se respeita o tempo de cada um para esse entendimento. Né? E muitas vezes, inclusive, nós temos até oportunidade de ter tempo para que as pessoas possam ter aquele lapso de latência para compreender o que está acontecendo. Isso é ótimo. Mas naquela época, em 1992, isso não era possível. Naquela época, se isso acontecesse, onde nós éramos uma família, como bem disse o mestre Júlio, uma família ainda jovem, de 4 anos, aquilo teria sido o fim, né? E não foi o fim, porque graças ao esforço de vocês, né, teve o esforço não só de tanto o seu, mestre Renato, como da professora Vanise, na época, CJ, né? Teve também o esforço do Fernando Longobardi, teve o esforço do Giovanni Celestri, né, que eram as pessoas que estavam chegando naquele momento, e do próprio Walter, que depois, foi nesse período depois que ele foi para o Japão, né, e lá ficou vários anos, inclusive, né. Então, foi muito interessante que esses primeiros desafios, mas nenhum foi mais dificultoso do que esse primeiro, né, que as pessoas não percebem hoje, porque hoje aquilo passou, né, mas naquela época, hoje, por exemplo, nós temos um apoio enorme de várias pessoas e de diferentes níveis. Hoje eu posso morar aqui em Brasília e temos toda a estrutura, não só, não precisamos ter mais um núcleo central, como eu posso hoje ter o luxo de ser acolhido em qualquer Mocum, né? E que são Mocuns muito confortáveis e muito bem estruturados, como acontece aqui em Brasília, como acontece no Rio de Janeiro. Por exemplo, eu lembro que quando a mestra Úrsula fez a inauguração, a primeira coisa que ela fez foi dar uma chave para mim, porque ela falou, eu sei que você não vai vir, mas é simbólico, para dizer que isso aqui é sua casa, você pode usar a hora que você quiser, né? E a mesma coisa que o mestre Nathaniel fez, olha, ele deu uma chave e falou, isso aqui é a senha, mas não era do cofre, viu, gente? Era a senha da entrada do prédio, né? Então, ele deu a senha e falou, olha, né, aqui está a senha, né, para que você venha quando você quiser. E aproveite aqui, ó, você está aqui, ó. Tanto que eu falei para, né, para eles, né, nós temos aqui em Brasília duas unidades, né, de unidades núcleo. Eu falei, não preciso ter nenhum Mocum aqui. Um terceiro, para quê? Aqui está tudo muito bem trabalhado, assim como está em outros lugares também, né? E isso que eu acho que é fundamental. Tá? Obrigado, mestre Renato. Eu vou aqui, parece que a professora Vanise quer fazer algum comentário, vou passar a palavra para ela. Sim, só complementando isso que você está falando, naquela época, ainda no começo, era tudo voto de confiança, né? Basicamente, eram saltos no escuro que nós dávamos por pura confiança, né? E todo aquele aprendizado, né, toda aquela sabedoria era apresentada para todo mundo. Mas tinham como estão aqui até hoje, né? Tinham pessoas que apostaram, simplesmente apostaram, e era um tal de vende isso e vende aquilo, e compra, e passa 5 milhões de vezes no consulado para ver se consegue visto, e eu lembro nós mesmos, quantos carros a gente, né, quantas coisas não tinham que vender para conseguir favorecer, e era confiança mesmo, porque estava lá, estava posto, e era só uma questão, e aí, né, vamos, né, a gente aposta, a gente vai, a gente segue, e como o Grão-Mestre falou, né, tinham pessoas que falaram, não, eu acho que não, né, melhor não, e ficaram por lá. Outras pessoas seguiram e estão com a gente até hoje. Outras apareceram naquele momento e apoiaram e trouxeram outras pessoas que estão com a gente até hoje e se afastaram, depois de um tempo voltou. É muito bonito, né, ver essa jornada, mas basicamente a palavra é confiança, né, é confiar.
Isso é E interessante. por isso que é importante, né, você vê, né, os chineses são mestres na arte do legado, de entender como que as pessoas recebem, porque o discipulado é vitalício. Então, isso dá tempo da pessoa refletir ao longo do tempo, que pode demorar, muitas vezes, décadas, para que ele possa estar entendendo certos aspectos. Mas o que é importante para todos nós, e aqui eu quero passar depois do próximo vídeo para vocês, é a obrigação que nós, como líderes da família, temos de deixar a porta aberta, né, para poder acolher. Existe uma expressão para grandes líderes no jargão das artes marciais chinesas, que é Cheng Mun Yang, né? Cheng é palma, Mun é porta, Yang é pessoa. É aquela pessoa que fica na porta, né? Bloqueando a porta, mas também acolhendo. Então, né, o Cheng Mun, ele inicialmente bloqueia, mas para quê? Para também acolher, porque a palma tanto pode rebater como pode acolher também, né? É muito importante isso. Por quê? Porque a partir do momento nós tivemos aí, esse ano aqui foi um ano muito importante para a família Moy Natan, onde tivemos aí a aceitação do pedido de vários discípulos, né, Natan? E todos eles, quando a gente toma um chá, e esse chá foi reiterado, você nos deu essa honra, Natan, de nós também participarmos da cerimônia. Então, o que acontece? Duplamente, os seus discípulos são acolhidos, né? Por quê? Porque são discípulos que vão ser não só acolhidos por você, mas por nós também, dentro da liderança, não só da família, você e da Patrícia, mas também do clã, no caso, né? Porque aqui nós somos o clã, a família Moy Natan, né? Está crescendo, mas ela tem potencial para ser o clã, mas ainda, por exemplo, nós temos mestres que ainda não são sifus, não são líderes de família, né? Então, isso acontece. E quando for, terá, então, tripla aceitação. Por quê? Porque esse acolhimento é fundamental, né? E também a participação. Por exemplo, eu quero aqui fazer um agradecimento especial para o mestre Gabriel Mendes, que é membro da família Moy Natan, discípulo do mestre Nathaniel Rose e da senhora Patrícia Halak, que fez toda a parte de legenda, né, do nosso vídeo aqui de hoje, e que, né, dedicou hoje o dia todo para que isso pudesse acontecer. Vai trabalhar também durante essa semana, porque vai ter acesso a esse material. Ele que é membro da Sala da Memória do Instituto Muyat. E para encerrar, então, eu quero passar o quarto vídeo, para que a gente possa, com isso, ter uma nova experiência aqui com relação ao material. Deixa só ver aqui onde é que nós estamos com esse material, para que a gente possa, com isso, trazer a vivência do material. Nós já passamos todos? Acho que não, né? Então, falta esse. Esse já foi, esse material. Aqui temos esse material. Aqui, ó. Esse aqui é o material último que eu gostaria de passar para vocês. Vamos lá, então. Tá aqui. Ele está compartilhado? Aqui está. Vamos aqui mais uma vez. No matter how the student think, if as you are people, you know the method, good, you use the method. If the student don't match with your method, he will quit, never mind. Because one system cannot fit 100 people. Someone like it, match, agree, stay with you. Same way like the church. Some is Catholic, some is Buddhism. So you Catholic, you go there. You Muslim, go there. You know? If you come to me, you're supposed to belong somewhere else. You by mistake, you come into me, you quit. So never mind.
just do whatever we believe is right. People complain, why you don't teach? And I still have so many students come to me. Even I don't teach, how come I have so many good students? That's the answer. I mean, you don't have to care people complain what I use my method. Question? Então, isso aqui é muito interessante, porque tem muito a ver com essa questão que nós discutimos, que foi o seguinte: quando ele fala que ele está usando um método com um determinado aluno, esse método, obviamente, não é um método, né? O método, é um método. Por quê? Porque para cada aluno você deve ter um método específico. Mas a partir do momento que você identifica isso, né, muitas vezes as pessoas elas precisam da aprovação do próprio discípulo. Por isso que é tão importante essa confiança, esse voto de confiança que a professora Vanise falou. Porque a partir do momento que nós temos isso, né, é importante essa confiança. Porque é comum, principalmente depois, né, de tantos anos, como é o nosso caso, as pessoas terem uma certa dúvida, um certo questionamento e ter a sua própria opinião. É claro que tem a sua própria opinião, né? E muitas vezes a pessoa se omite e acaba não entendendo qual que é o motivo dessa insistência, né? E acaba sendo, não, eu sou uma pessoa que respeita a opinião do Sifu, mas pelas costas tá criticando. É melhor criticar na frente. É melhor discutir, vamos discutir, né? Inclusive para a pessoa entender o que está acontecendo. Porque isso é um processo que faz parte da vida, né? Muitas vezes a gente, né, procura aprender, inclusive com adversários, não inimigos, né? Porque esses não existem, mas adversários, né? Inclusive na política, isso acontece demais, né? Você ter conversas com pessoas que são aquelas que, para o público, eles são inimigos, mas eles conversam entre si, né? Então, é muito interessante. E agora, imagine dentro da família Kung Fu, né? Principalmente dentro de um grande clã, né? Que nós ainda somos um grande clã pequeno, né? Mas imagine quando esse grande clã tiver vários líderes de clãs, né? E por isso que se um Sifu não estiver preparado para aceitar diversidade, ou aí já não é mais um Sifu, né? Ele já é um Sitaikun, né? Ele vai o quê? Ele não vai atender a essa demanda de diversidade que o grande clã exige. Então, as pessoas têm a visão da família, né, para o grande clã. Então, eles falam, mas não tem mais unidade, porque cada um faz uma coisa diferente. Claro, isso é o perfil do grande clã. E as pessoas se incomodam com isso ainda, porque o momento que elas estão vivendo é da família, né, quando muito do clã, ou de um clã que ainda a pessoa quer tratar como família. Então, família é de um jeito, clã é de outro jeito, grande clã é de um outro jeito ainda, né? Então, isso são grandes desafios, né? E que vale a pena sempre a gente estar discutindo. Por quê? Porque a gente quer sempre ter a mesma linha de conduta, né? Então, muitas vezes as pessoas veem um líder de família, ele tem uma conduta. Agora, o líder de clã, ele tem que ter outra conduta. E o líder de grande clã, uma outra conduta, né? Aí já chegando dentro daquela ideia que nós estávamos falando do, né, Cheun Mungyang, né? Que é o grande líder, né, começa já a despontar como linhagem. Eu vi aqui o pessoal com o braço levantado. Tem alguém, mestre Jarola? Acho que é o pessoal lá que está no Núcleo Brasília, é isso? Perfeitamente. O pessoal queria fazer alguma observação? Mestre Gabriel, quer fazer uma colocação? Nossa, eu tinha até baixado o braço porque ia acabar desviando do assunto que o Sikun estava trazendo, só que era com relação ao... Primeiro que, curiosamente, alguns ajustes que eu tinha feito em legendas anteriores não apareceu por algum motivo, mas neste último,
que ele fala, não há como um sistema atender a 100 pessoas. Eu optei por 100 porque a tradução literal, talvez centenas seria mais adequado, até mesmo todas as pessoas, tendo em visto que em chinês pak, que é 100, pode significar muitos ou todos também, né? E só a explicação com relação a isso, que eu entendi que ele quis dizer, não há como um sistema atender a todo mundo, né? Nesse sentido. Eu coloquei 100 para ficar mais próximo do que ele disse. Era só isso. Obrigado aqui, mestre Gabriel, mais uma vez meu agradecimento com relação às legendas que você colocou, que ajuda muito, né, para o entendimento da fala do Patriarca Moyan. Bom, chegamos ao fim, então, dessa etapa, dessa segunda etapa. Amanhã falaremos sobre a terceira etapa, que corresponde ao ano de 1994, um pouquinho antes, um pouquinho depois, né, onde gostaria aí, também quero reiterar já, desejar a participação de todos vocês, porque assim como o mestre Renato, que entrou no dia de hoje, né, ele está presente em todas as jornadas, vocês agora estarão presentes aí e com muito mais relevância, né, na jornada aí de 94. Né? Então, aqui seria bem bacana que a gente continuasse aí junto. Quero fazer esse convite. Agradecer o pessoal que está no YouTube assistindo a nossa live, inclusive pessoas fora da família Confu, que fizeram aqui comentários muito interessantes, né, com relação àquilo que nós abordamos na noite de hoje. E, então, fica aqui o convite. Amanhã, ao mesmo horário, às 20 horas, para que a gente possa, então, se reencontrar e falar sobre essa terceira etapa da família Moya-san. Um forte abraço e, mais uma vez, o meu agradecimento aí a todos vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Beleza, Diarola?